Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Iniciando mais um Pampa Debates, nosso desembargador Francisco José Meche, prazer tê-lo aqui. Daqui a pouco temos um jantar, né? Alegria muito grande. Mas não há dois, claro, né? Um jantar com os nossos companheiros do Senadinho, né, desembargador? Senão daqui a pouco vai dar uma interpretação aí, não dá. É isso aí. Fernanda Salomão Hackbart, nossa empresária especializada em comércio exterior, importação e exportação. Prazer tê-lo aqui, Fernanda. Muito obrigado pela oportunidade. E esperamos contribuir com algum pouco de informação aí com relação às nossas questões de comércio internacional. Das tuas múltiplas viagens. Aí, sem dúvida, né? Que se fazem necessárias para a gente poder vender o nosso país aí da melhor forma a nível internacional, né? Eu queria conhecer a mala da Fernanda por fora, claro. Né? A mala deve ter etiqueta, muito objetivo. Etiqueta de todos os países do mundo, né? Tem boas divisões, está tudo organizado. Com a maior dificuldade de não ter a questão de desfrutar turisticamente da maioria deles, né? De a gente estar com um foco comercial mesmo sim. E não poder aproveitar. Mas alguns, mas faz parte, de qualquer maneira, claro. Até pela incisão cultural que a gente tem, a possibilidade de estar vivendo a realidade de cada povo, mais interessantemente até do que turisticamente. Então, faz parte. Hoje mais focado na China, né? Mas, de qualquer maneira, por aí afora. Todos os nossos destinos levam a China hoje, né? Especialmente o comércio, né? A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, né? E assim tem que ser respeitado. Parabéns, presidente. Meu amigo. Paulo Afonso Pereira não estava aí na eleição, estava em Brasília, mas no fim, Simone Leite está vindo de Novo Hamburgo aí com essas manifestações de chuva e tudo mais. Nós gostaríamos de tê-los dois aqui para falar um pouco da Associação Comercial e da Federação. Mas parabéns pela eleição. Muito obrigado. O senhor é uma pessoa que a gente acompanha há tantos anos, aí, um amigo dileto aí. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar o que a gente pretende fazer lá na Associação Comercial. O maior câmara eleitoral dele é o Zelinho Oxman. Teu colega do Grêmio lá. O Zélio e a Bolsa de Mercadorias. O Zélio vibra, às vezes a gente vai lá se amanhã talvez possa lá participar da reunião almoço, às vezes a gente, o nosso secretário Pedro Westphal, sobre logística, né? Sim. Uma outra questão muito importante. Isso é fundamental. Né? Fundamental. E as questões também das parcerias público-privadas, que é outra forma de... Nós temos um serviço de qualidade adequado, seguro, né? Nós estamos com saudades disso. Exatamente. O ideal seria ter boas estradas sem pedágio. Mas, seria o ideal. Desembargador, o que é, vou falar um pouquinho só rápido, o que é um presídio? O presídio é um serviço de hotelaria, só que o hóspede não pode sair de lá com a liberdade de um hotel. Por que não fazer uma parceria público-privada para administrar dignamente uma instituição como essa? Só abrindo parênteses, porque o juiz Johnson finalmente veio aqui, Luiz Antônio Johnson, lá de Lajeado, ele liderou a comunidade e construiu um presídio que é bancado pela comunidade, os presos trabalham, estudam, está agora ampliando na ala feminina, na masculina, é um negócio exemplar. E nós comentávamos isso, acho que o juiz tem que, a par desse fórum de decisões aí que representa no interior do Estado, tem que trabalhar também nessa questão da liderança. O juiz é um líder, né, que pode fazer tantas coisas pela comunidade. Posso lhe dizer, Paulo, os nossos juízes... Fiquei encantado com o Johnson. Os nossos juízes que tratam disso, especialmente os 4 que atuam aqui na vara de execuções criminais, ou vara de execuções penais, o doutor Sidney, a doutora Patrícia... o doutor Paulo Irion, né? E mais aquela que veio de Caxias, tem muita experiência na área também. Quer dizer, eles têm liderança, eles têm uma formação de liderança, a semelhança do Luiz Antônio Johnson, que lá teve um trabalho de muito envolvimento com a comunidade. Eu fui a Lajeado na homenagem que ele recebeu na Câmara de Vereadores. Impressionante. Completamente lotados, pelo reconhecimento do trabalho dele, da inserção na comunidade, não só em Lajeado, na região, e muito através da universidade. Então, a ligação também acadêmica para aquela região. Então nós combinamos aqui não só mostrar essas coisas ruins que o país está passando, são tantas em profusão, todas as áreas têm problema, mas mostrar as coisas boas também. Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos
a possibilidade de fazer coisas boas muito maior do que fazer coisas ruins. Aqui nós passamos um período, né, meio que esse lado de fazer o bom estava com um tapume, né, não conseguiam fazer. Mas, na realidade, nós temos um potencial econômico, estou falando como Estado, mas como país, de fazer uma recuperação em pouquíssimo tempo. Onde é que a gente tem o maior problema, que vocês todos conhecem melhor do que eu? É no setor político. Se a gente conseguisse ter, né, um setor político mais organizado, menos ansioso, menos faminto, né, a gente poderia ter, com certeza, pouco. Pouco, né? Porque poderia se dizer muito mais. Certo. Mas a gente poderia ter... Eu não sei quem que botou uma lona em cima do Congresso, foi uma das revistas, não me lembro se foi a Veja. Uma lona em cima do Congresso Nacional sofreu uma ofensa generalizada. Coisa normal, achei que é um cito. Ofensa, Paulo Sérgio? Na época foi uma ofensa, manifestações do Congresso Nacional, onde é que já se viu, e é literalmente ofensa acho que não foi a foi uma das revistas. Aqui, ofensa nós sofremos na votação do impeachment na Câmara. Aquele foi um espetáculo deprimente. Né, que não condiz com uma Câmara de Deputados, né, do tamanho e da importância do Brasil. E a seguir, ontem, mais um espetáculo à la Tiririca, né, do nosso presidente da Câmara atual. Ou seja, a gente não mostra credibilidade. Tu que trabalha com exportação, com certeza isso reflete. É uma das nossas maiores dificuldades. Muito embora a gente tenha comentado ultimamente que a nossa ideia agora é vender as vantagens competitivas e chega por uma vez de falar a respeito desses problemas que temos, né? Porque realmente a gente não consegue se fazer entender no mercado internacional por essa falta de credibilidade que acaba rejeitando alguns dos nossos negócios e viabilizando negociações que temos em desenvolvimento. Então, como é que a gente pode justificar para um importador internacional e na maioria das vezes ele desfrutando desse mesmo produto em outros países, ele acaba optando por negociar com outros mercados que não com o Brasil, por saber das dificuldades que vivemos. Mas, ao mesmo tempo, temos recursos naturais aí em abundância, um país com 200 milhões de habitantes, né, que, claro, carece de um pouco de cultura e conhecimento, mas que acho que requer uma certa atitude até em função dessa situação de a gente estar no fundo do poço e de ser necessário uma certa transformação para a gente conseguir comercializar da melhor forma e buscar, né, reagir economicamente. Né. Espero que esse governo que vem aí faça uma pauta positiva. Agora, a gente já sentiu um certo positivismo agora nessas últimas semanas até a nível internacional, mas de qualquer maneira complica essa questão da credibilidade. Né. Cada negócio é um negócio. Eu só quero negócio. pensar uma frase do Sérgio Maia. O Sérgio Maia disse que o problema do Brasil não é de fabricação, e não é mesmo. O que Deus fez pelo Brasil não tem tamanho, né? Todas as riquezas estão aqui, não é assolado por problema nenhum da natureza, né? E todos os problemas que acontecem é o homem. Então o problema nosso é de ocupação, não é de fabricação. É ocupação, pois não. Eu achei que fosse beneficiamento. Também. Mas também quem é que beneficia as riquezas? É o homem. Nós somos essencialmente extrativistas na parte do comércio internacional, né? Nós hoje plantamos, colhemos e vendemos. Então não conseguimos agregar nenhum tipo de valor ao produto mas nós temos comercializado, nem a cadeia. Óbvio, né? Que é fundamental hoje, que está dominado por uma família no Brasil. E, no entanto, o Brasil, qual é o proveito que o Brasil tira de uma riqueza como essa? Vai desaparecer como a areia monazítica, lembra? Que foi toda embora daqui, como levada como laço de navio. E assim é o Brasil. Desembargador, o senhor ia falar. Não, eu queria exatamente fazer essa colocação e verifique, né? Estava olhando ontem, já havia toda uma expectativa em relação da decisão do deputado Valdir Maranhão de se levar mais uma coisa para o Supremo. Houve um evento internacional em que o pessoal falava dos processos da Suprema Corte Americana, então eram 70 o número de processos por ano. E aí o tradutor falou que no Brasil era 70 mil, e o pessoal não chamaram a atenção. Não, o senhor se enganou. Está completamente errado. Como 70 mil? Isso aí está mal, o senhor traduziu mal. E era mesmo. Quer dizer, então, todo aquilo que eu disse aqui numa outra oportunidade que eu estive aqui, e disse ao Paulo Sérgio e aos telespectadores, que o Poder Judiciário tem a ossatura para aguentar isso até o fim. E mais, os nossos julgamentos são julgamentos em público. Todo julgamento é em público. Está assistindo,
Tem pessoas que comentam comigo e que conhecem os ministros melhor do que eu. Ah? Quer dizer, um julgamento todo ele em público, porque o que acontece nos outros países, os países mais avançados, só vem o resultado. E às vezes, na hora de proclamar o resultado, nem estão todos os juízes. Só está o que vai proclamar, o presidente ou alguém comunica. Né? E todo mundo querendo ter a melhor brilhatura. Esse é o problema. Sim, mas... Nos três poderes. Mas todos eles estão acompanhando isso, quer dizer, está se verificando, às vezes até um pouco de exagero. Eu sempre digo, um juridiquês exagerado, às vezes muitas expressões em língua estrangeira, né? A gente gostaria que fosse tudo em língua portuguesa, né? De forma clara, suficiente, mas é assim. Mas o que é importante? Ela é pública, o resultado é público e todo o debate é público. Isso é uma realidade mundial. Eu me lembro de um cantão na Suíça, acho que é Lausanne, que acontece uma coisa parecida. Os outros não é. O pessoal se reúne fechadinho, depois só vem o resultado. Não tem debate, ninguém sabe o debate. Como é que se estabeleceu uma maioria, um 6-5, um 7-4, como é que se estabeleceu isso? Eu vou dizer uma coisa, se o voto não fosse... se fosse um voto secreto, a Dilma não cairia. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS, em foco. O Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, entidade que representa os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica, manifesta apoio ao encaminhamento em caráter de urgência das leis estruturantes do Corpo de Bombeiros Militar, desembargador, viu? Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento à emenda constitucional número 67. A Assembleia Legislativa, por compreender que o Corpo de Bombeiros deve ser desvinculado da Brigada Militar, né, está também, nesse aspecto, apoiando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. E vamos, na sequência, a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Esta palavra é mágica para o desembargador Menche, digitalização de processos. Só que é no outro sentido. A Prefeitura de Dourados, no Mato Grosso do Sul, deu um passo importante na proposta de melhor atender e promover o desenvolvimento de projetos de parcelamento do solo. A partir de agora, os projetos serão apresentados de forma 100% digital. A Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento e o sistema apresentado para 190 arquitetos, engenheiros e estudantes da área. O evento também serviu para a entrega do Manual de Aprovação de Projetos do ano de 2016, que orienta sobre as normas e procedimentos digitais para a apresentação dos projetos de arquitetura e de engenharia. O sistema vai diminuir o tempo de tramitação e aprovação, reduzindo também o gasto público, o que é mais importante. Não podemos esquecer da nossa Unicred. A Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais importante. Por isso, nesta época do ano em que as contas parecem se acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial, com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. E vamos ao quadro de saúde com meu querido amigo PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, membro da Academia Brasileira de Medicina e vice-presidente da Academia Rio Grandense de Medicina, Gilberto Schwartzman. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman. Sou especialista no tratamento do câncer. Algumas pessoas que me assistem, quando me encontram na rua, perguntam: Dr. Gilberto, o senhor faz mesmo todos esses exames preventivos do câncer que o senhor recomenda? A minha resposta é claro que sim. Eu fujo do cigarro, consumo bebidas alcoólicas ocasionalmente e sem exagero, evito exposição exagerada ao sol, faço exercícios físicos ao menos 3 vezes por semana, mantenho meu peso equilibrado e me divirto bastante para reduzir o estresse. Desde os 50 anos eu faço o exame da próstata e a cada 5 anos repito o exame de colonoscopia. Qual a razão? Muito simples. Eu quero viver por muitos e muitos anos. Ô, Gilberto, vai viver mesmo, né? Vai longe, vai longe.
Mas, Fernanda, essa questão relacionada ao relacionamento com empresários do exterior e que bate muito de frente com tudo que acontece no Brasil, tu sentes essa dificuldade das pessoas entenderem o Brasil e até de comercializar com o Brasil? Sentimos totalmente. Assim, diariamente a gente recebe realmente perguntas e demandas com relação a essa instabilidade financeira e alguma morosidade até por parte deles em tomar decisões com relação a fazer aquisições de produtos brasileiros. Por não terem certeza de estarem fazendo boas negociações ou não. Então, cada dia cambial é uma negociação diferente. Acaba sendo como um trabalho em bolsa de valores, digamos, fazer uma aquisição de produtos brasileiros. Mas, ao mesmo tempo... 4%. 4%, né? A gente tem que trabalhar com algumas margens de segurança para não sofrer essas questões, essas dificuldades. Então, em alguns casos, a gente perde competitividade por estar trabalhando nessa margem de segurança, mas a gente se privilegia dos recursos que realmente são necessários que eles façam a aquisição do Brasil. E outra coisa que é muito importante que a gente fala nessa questão da produtividade, de agregar valor, é que eles dão muito valor ao Brazilian Way of Life, digamos. Existe um sex appeal interessante do Brasil em comercializar a nível internacional, que é o caso de marcas de sucesso, como são as Havaianas, ou como a própria Melissa, do Grendene, que hoje faz um sucesso enorme na China, dentre a população rica chinesa, como as próprias Havaianas, que são vendidas a $120 no mercado chinês, por agregar esse valor à qualidade de vida que temos no Brasil e a desfrutar dessa... As coisas estão caras. Não, impressionante. $120 um par de Havaianas. É. E a própria Melicinha, eu tenho demandas assim das moças chinesas que trabalham conosco, que a classe rica chinesa, ela já hoje não se interessa muito por adquirir produtos chineses. Aliás, pelo contrário, eles dão prioridade às marcas internacionais. Já. E a Grendene teve uma estratégia de entrada no mercado que foi atuando junto aos grandes designers internacionais para agregar valor e entrar com Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, as pessoas que desenharam a Melissa. Então, hoje elas nos pedem de presente, quando a gente vai do Brasil para lá, levar uma Melicinha, porque todas elas têm como sonho de consumo um produto com identidade nacional, né? E assim como a gente também deveria comercialmente desfrutar. A tua origem? A minha família é de Pelotas, sim, mas meu pai era gerente da CESA. A origem de, tu dizes... Tu é libanesa? Libanesa. A mãe é libanesa e o pai é alemão. Então tá com bom... Tem uma veia comercial. Bom cônsul aqui, Malcom, né? O Ricardo nosso cônsul do Líbano aqui, né? Inclusive, nós temos um ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão, é uma família de juristas do Rio, muito qualificado, ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. É uma pessoa brilhante, inclusive com muito conhecimento nessa área do comércio. Eu acho que isso é um talento de família, né? Um talento de raça. De raça. De origem? De origem, pode ser de naturalidade. É verdade. O Paulo Afonso, eu até protelei um pouquinho para nós termos a Simone, mas vi que ela está com dificuldade de chegar. Obviamente que a Farsul nunca teve um presidente da Associação Comercial. Federação, perdão. Passei o dia hoje com o Esperoto lá por isso. Um presidente da Federação de Associação Comercial, ao menos que eu me lembre, não teve. Como é que vocês pretendem fazer essa gestão compartilhada? Paulo Sérgio, isso é uma pergunta muito interessante, entende? E eu noto o teu máximo interesse por isso, e eu vou tentar te explicar como é que ocorreu esse processo e como é que ele tende a se desenvolver. Há 88 anos, a Federação é comandada pelo presidente da Associação Comercial, sempre, porque os estatutos lhe davam esse poder. Há uns anos atrás, nós fizemos uma alteração nos estatutos que eu reputo como democrática e oportuna. Democrática porque deu condições a qualquer presidente de ACI do interior ser presidente da Associação da Federação. E deu uma oportunidade para que a Associação Comercial de Porto Alegre ressurja. Da Simone, que é de Canoas. Isso, ressurja, exatamente. E daqui para frente pode ser tantos outros. Agora, se nós não fizéssemos essa separação administrativa, e que não há desunião, não tem nenhum ponto de conflito, absolutamente, é uma questão administrativa, ficaria, esse ponto que eu... Exato, ficaria muito difícil o presidente, sendo presidente das duas casas e morando no interior, fazer a administração. Porque a nossa entidade ela foi fundada no século XIX, em 1868.
E os mesmos princípios e objetivos que foram, né, que foram o marco inicial de porquê dessa criação permanecem idênticos até hoje. O que mudou foi o século. Nós estamos no século XXI. O sistema de comunicação é diferente, o sistema de aprendizado é diferente, o sistema de comercialização é diferente. Nós temos que entender esse mecanismo. Então, essa oportunidade que a Associação Comercial de Porto Alegre está tendo agora é excepcional. Excepcional porque nós vamos fazer com que a Associação de Porto Alegre ressurja. Vamos fazer o protagonismo. Aliás, já estamos fazendo. Depois eu quero falar um pouquinho na tua área. Tá? E nós queremos sempre muito subjugada a federação. Sim, ela exatamente. Processo natural. A Federação criou uma imagem espetacular, uma marca fortíssima, uma representatividade maravilhosa, com a sua independência tradicional. E com isso, né, faltou um pouco de olhar para a associação comercial. E o ano passado, eu tomei a peito fazer a minha candidatura à associação comercial para retomar o protagonismo. Estamos fazendo esse trabalho. O que nós queremos com a Associação Comercial de Porto Alegre? Nós queremos ser a voz da cidade. Nós queremos construir pontes, entende? Que a gente reconstrua essa cidade naquilo que ela tem de ser organizada. Nós temos que construir ponte com a prefeitura, com o legislativo, com as secretarias, porque se nós conseguirmos fazer isso e termos uma cidade... Com a imprensa... Os poderes públicos. Sem dúvida, isso aí. Porque a Silmeira é grande. As instituições... Sim, se nós conseguirmos fazer isso, e que tenhamos uma sociedade melhor, uma cidade melhor da que existe hoje, automaticamente esses benefícios vêm para o comércio, para o serviço, para a indústria. É uma coisa que flui naturalmente. Mas se nós não tratarmos disso, nós não vamos ter a contrapartida. Porque andar numa rua mal calçada, uma calçada com problemas fantásticos. Semana passada eu estava caminhando... Cidade segura. Esse é o xodó do momento, né? Falar em segurança. Mas uma senhora caminhando na minha frente tropeçou numa aquelas lajotas em falso e caiu. Uma senhora já de certa idade. E isso acontece todo dia. O lixo é um problema fantástico. Eu sei que não tem como se resolver tudo. Essa lajota solta com água embaixo. Sem dúvida. Pior ainda. Sem dúvida. Suja a calça, tem que mandar para a lavanderia, né? Que é um desgaste muito grande. A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Não vai ter disputa de beleza tua com a Simone? Não, porque veja Nem bem... poderia ter, né? Não, porque ela é muito mais bonita que eu, né? Então, nesse quesito ela ganha... Eu queria perguntar na frente dela. Nesse quesito ela ganha de 100%. Mas não pelo seguinte, o que é a Federação? A Federação é a Federação das Associações Comerciais. Ela trata dos interesses de todas as associações comerciais filiadas do interior do Estado. E de serviço. Exatamente. Exatamente, tem associação comercial de serviços, tem umas que são associação comercial de serviços e agroindustrial, tem várias, mas todas elas são associadas à Federação. E a Federação coordena e faz o trabalho com as associações. A Associação Comercial de Porto Alegre é uma associada da Federação e trata dos interesses dos seus associados na cidade de Porto Alegre. E é esse foco que nós queremos dar, trabalhar pelo nosso associado, agregar mais sócios e mostrar para a sociedade que é possível fazer, né, se trabalhando conjuntamente. Eu acho que a crítica pela crítica não adianta nada. Se nós acharmos alguma coisa que pode ser modificada, vamos analisar e sugerir, entende, formas de se resolver algumas questões. Talvez seja mais difícil, talvez nem tudo seja possível, mas se faça alguma coisa, eu acho que já é um ganho. Eu acho que é um agregar de forças. Sem dúvida. Eu acho que soma força nesse dúvida. Sentido aí. E precisamos da imprensa. E hoje, como é que foi o início da manhã de vocês vendo o Estado, Porto Alegre sitiada hoje por meia dúzia de manifestantes que fecharam todas as entradas de Porto Alegre? Fica, onde é que nós estamos vendo? Como no Brasil inteiro. E não foi uma grande manifestação, meia dúzia de ideólogos irracionais. Paulo Sérgio, eu acho que essa questão talvez o México consiga explicar melhor. Tem um conjunto de leis que protege essas atividades. Começar pela Constituição. Sabe? Que protege
A malfadada Constituição de 88. Isso, que protege que embaixo das marquises, dos prédios no centro, em qualquer lugar da cidade, né, brotem mini favelas, né, as pessoas que moram na rua. Eu tenho pena, não é que eu não tenha, mas como é que nós vamos querer ter uma cidade com uma vocação turística e que dê liberdade para as pessoas com isso que acontece? Mas tem uma lei, a gente vai falar, eu tenho meus direitos, não pode me tirar daqui. A Praça da Matriz está tomada. Alguém vai na Praça da Matriz e, olha, tem acampamento lá, os caras fazem churrasco, comida e tal, e ninguém pode estar na frente do governador. Então, e na frente do Poder Legislativo. Então, essa estadual, do Judiciário, do Palácio da Justiça. E mais o Ministério Público também. E mais 2 tópicos que eu acho que é importante. Primeiro, a questão das drogas. Hoje nós temos briga no centro da cidade por ponto de droga, com tiroteio e tudo. Quer dizer, saiu da periferia e veio para o e veio para o centro. Olha o perigo. Outra coisa, nós temos na Praça da Alfândega tomada, né, de vendedores ambulantes denominados artesãos. Eu gostaria que a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, SMIC, com seus fiscais que são muito competentes, fizesse uma varredura e deixasse lá realmente quem vende artesanato. Não ia ficar nenhuma. Não ia ficar nenhuma. Isso é uma contrafação. Índio não tira. Não. Índio não consegue tirar. Índio tudo bem, mas direitos. Mas lá tu tem contrafação porque vende material pirateado. Você faz concorrência para a loja que paga imposto, que dá emprego. Você tapa a frente das lojas. É o chamado, Paulo, é o crime do descaminho. Ou seja, a introdução em território nacional de produto cuja importação é permitida em lei sem o pagamento dos tributos. Agora, essa questão dos movimentos políticos hoje contra o impeachment, que se sucederam no Brasil inteiro, e Porto Alegre aqui sofreu muito com isso, as pessoas sofreram, né? O direito de ir e vir está preservado por quem? A Constituição cidadã dá direito a manifestações, enfim. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Por que não tem um esforço imediato? Eu vou dar um exemplo para os senhores. No ano passado, eu estava ainda na vice-presidência do tribunal e cedo me ligou o chefe de segurança, o desembargador. Estão aqui, olha, pelo que eu contei, mais de 20 movimentos aqui na frente do tribunal. Eles estão aqui, eles querem falar com a administração. Eu disse, olha, eu estou aí, 8h pouco eu estou aí para falar com eles. Prepare eles aí, escolhe os líderes de cada movimento. E nós chegamos lá, juntamente com o presidente que estava viajando. E nós recebemos, juntamente com o outro vice-presidente, o desembargador Manuel, e recebemos o grupo todo. Eles tinham fechado a CIS Brasil ali, toda aquela passagem de Cachoeira, na frente da Fiergs ali. Nós recebemos o grupo e eram 26 movimentos de invasões. Invasões na região metropolitana. Eu digo, tá bem, então as pessoas assentamos eles numa sala lá e coisa. E eu disse assim, quem é o advogado? Onde é que está o advogado de vocês? Quem é o advogado de vocês? Era o mesmo. Eu digo, chame o advogado, nós só vamos falar aqui com o advogado. E o advogado chegou em seguida. Aí que dissemos, olha, vamos receber, vamos ver o que é possível, porque cada caso, cada processo tem toda uma história. O juiz conhece o processo. Se o juiz quer prorrogar um pouco um prazo, é um problema do juiz. Não é um problema da administração do tribunal. O juiz é que conhece o processo, como ninguém. Né? Recebemos, eu digo, agora vocês vão liberar lá a CIS Brasil, lá, que está trancado lá, as pessoas não podem passar lá. E eu disse assim, olha, doutor, como nós esperamos, nós lhe valorizamos aqui, agora eu quero ver se o senhor confirma isso. Em menos de 5 minutos estava tudo liberado. Então, o que é isso? É uma questão de... Há um prestigiamento para isso. Isso se organiza a partir... Alguém prestigia isso. Então, aí que está uma questão de origem. Então, nós tivemos aqui manifestações... Lembra aquele movimento estudantil, aquele pessoal que entrava, o pessoal mascarado, que quebrava, que quebrava as lojas, quebrava os bancos. Né? Vocês viram que isso aí já diminuiu. Mas não pode ter Quando houve aquele primeiro movimento, quebraram todos os vidros do tribunal.
Tiravam coisas lá, Mas isso, olha lá aqui, da praça, lá da desembargador, rua. o senhor me perdoe, se vai esperar uma manifestação do desembargador, a negociação, eu sou favorável ao esforço imediato. Entra e tira a pau. Não adianta tirar o direito às pessoas de ir e vir, as pessoas que estão trabalhando, estão no colégio, pessoas doentes. Os mais diferentes São problemas Paulo, estão... como é que fizeram em Ninguém São vem Paulo? passear em Porto Alegre num dia de semana, numa terça-feira São de Paulo? manhã. Outra coisa importante, Tem que baixar o cacete. nas sociedades mais avançadas, a questão é essa, avisa, dentro de tanto tempo nós vamos remover. Lembra, Paulo Sérgio, que nós tínhamos aqui, na época que a gente era mais jovem, e tu bem Hoje mais somos- jovem, tu bem mais jovem do que eu. Hoje, jovens há mais tempo. Exatamente. Lembra do batalhão de choque? Me lembro. Capacete vermelho, quando pintava o choque, meu amigo. A Rádio Patrulha. Mas esvaziava. Aconteceu isso essa Esvaziava, semana. ninguém ficava. Pareceu o choque, limpou tudo. Não, esvaziava, não ficava ninguém. Eu me Senhor lembro do- Valdir Maranhão, integrante do Baixo Clero, firmatário da decisão manifestamente ilegal, embora revogada, tem que ser punido pela Casa Legislativa diante dos prejuízos, constrangimentos que causou à população com repercussão internacional. Houve quebra de decoro na medida em que, ainda que induzido por aproveitadores, agrediu todos os parlamentares, sobrepondo-se ao que foi decidido. Será momento para que se diga quem elaborou a decisão. O Jorge Luiz Buelzer, lá de Erechim. Perfeito. Aí os nossos telespectadores, professor Gustavo Arossi, Amplexo, desembargador Francisco Meche. Devolva Lá do ele. Vale do doutor Taquari. Gustavo, exatamente. E é a família de Antagorda. 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 Sérgio Clavé, Paulo Sérgio, com este vai e vem lá no Congresso, não seria melhor fazer uma limpa geral no Parlamento brasileiro? A limpa Sei que geral, todos nós a queremos. limpa geral depende de nós e agora nós temos É o que nós eleições queremos. municipais. Nós temos eleições municipais em outubro. Quer dizer, essa é a responsabilidade. Eu, por exemplo, vi pessoas me dizendo assim, eu votei nessa pessoa. Pois é. Isso aqui eu vou lhe deixar fora, né? Vou deixar mais aqui para Fernanda e para o Paulo Afonso. Até porque pode cair na mão dele o julgamento. Paulo Sérgio, comente sobre a decisão do prefeito petista Haddad que liberou o Uber em São Paulo. E em Porto Alegre se insiste no obscurantismo. É realmente a capital do atraso. Júlio de Oliveira. Olha, eu tenho um pensamento firmado sobre isso. Eu já usei Uber no Rio de Janeiro, já usei em São Paulo, funciona maravilhosamente bem. Acho que deram um exemplo porque os táxis daquela cidade melhoraram também consideravelmente. Não estou generalizando, mas uma boa parte já tem um serviço melhor. E eu acho, como eu não sou advogado, eu sou economista, talvez a minha interpretação legal seja incorreta. Mas o que é o Uber? O Uber, eu loco um carro e pago uma importância por essa locação com o motorista durante certo tempo. É isso. O que é uma locação na Hertz, na Rent-A-Car qualquer? Exatamente a mesma coisa. Você loca o carro, com a diferença que você pode dirigir ou pode optar por ter motorista. E isso está legalizado. Eu não sei Sim, por que não legaliza? Eu acho que já está legalizado. Eu acho que essa lei que protege toda a operação de uma renta-car, de uma locadora de carros, é o mesmo princípio que deve valer para um Uber, porque é o mesmo tipo de serviço. Não, mas aí... Bom, bem lembrado, eu não tinha pensado nisso. Eu digo o seguinte, eu acho que nós temos que dar para atividades semelhantes uma igualdade. Sim. Né? Eu acho que nós temos hoje um número de placas em Porto Alegre, que eu acho que é ao redor de 4.000. Né? Quer dizer, se há uma outra atividade semelhante, concorrente, ela tem que ter alguma igualdade. Aí vale o princípio da igualdade. Licenciamento, tributação, treinamento, investimento, isso aí ninguém melhor do que os senhores sabe. Tá? Então é muito fácil dizer assim, olha, nós vamos... É cômodo, né? Outro dia até eu saía de um evento aí, o pessoal disse, eu vou chamar Uber de novo, eu vou chamar um táxi. Porque o táxi hoje está regular. Né? Agora, eu acho que isso tem que avançar. As informações que eu tenho é que, como com algumas outras coisas modernas hoje, às vezes há um estilo assim um pouco, sabe, imperial de quem quer entrar. Né?
Então, eu acho que essa é a concepção. Tem cidades que parece que já está regularizado. Há um custo para isso. Sem dúvida. Há um licenciamento. Eu vou fazer uma observação. Na nossa visão de mercado, pelo menos, acho que a livre concorrência e a competitividade sempre traz uma melhor qualidade de serviço, né? Então, assim, as inovações, elas sempre são malquistas, elas de uma certa forma geram uma polêmica, mas elas trazem uma condição melhor de utilização desse serviço que realmente, talvez deva, naturalmente deva ser regulamentado, obviamente. Mas que a livre concorrência traz essa possibilidade e traz a questão de discussão. Sabe que eu lembro, não sei se vocês devem lembrar também, alguns anos atrás, bons anos atrás, quando aqueles velhos Chevrolets e Oldsmobile foram acossados pelo táxi mirim, que era um Volkswagen sem o banco da frente. Vocês lembram disso? Que o táxi mirim era acossado, eram perseguidos. Aquelas baratas redondas. Eu leio muito, eu sou um cara... mirim. Eu sou um cara enciclopédico, né, Paulo? Mas não sei se vocês lembram, quando começou, chamava táxi mirim. E fazia concorrência, e quem tinha aqueles carros antigos, que eram os carros de praça... Táxi mirim tinha licenciamento. Não, sem dúvida também, sem dúvida. Mas eu estou dizendo que, eu estou tentando mostrar que sempre a novidade, ela é difícil de ser implementada. Hoje é difícil encontrar um táxi que não seja mirim. E depois o Uber é uma condição hoje já estabelecida a nível internacional, então vai ser inevitável de alguma forma que se siga utilizando aqui também, regulamentado, naturalmente. Veja, só uma coisa que é importante, olha aqui. Eu até ia desafiar aqui a doutora Fernanda. Um produto que entra em território nacional, ele paga o preço normal do produto, lá fora. Lá na China, mais o frete, mais o imposto de importação, mais o IPI, mais o ICMS, mais as taxas alfandegárias, mais encargos cambiais, mais PIS e mais COFINS. Em cascata, né? Em cascata, cumulativamente, um sobre o outro. Que vem de lá para cá. Agora eu pergunto, aí diz assim, bom, agora nós vamos fazer o seguinte, tem produtos que vão entrar sem 4 desses tributos aqui. Tem igualdade? Depende do foco que se dá justamente na questão de protetividade da indústria local, né? Então, claro, alguns dos casos, e aí a gente comenta no comércio internacional, existe uma questão de considerar a importação como vilã, mas ela hoje é extremamente necessária e é necessário que se exonerem alguns desses impostos para quando a importação movimenta a questão de melhorias competitivas da nossa indústria local. Hoje, por exemplo, em função da queda das importações pela questão do dólar e pela questão da crise, as máquinas, implementos e insumos da indústria produtiva estão sucateadas e são necessários produtos de importação para essa competitividade, né? Agora, para a exportação, pelo menos a gente tem isenção da maioria desses impostos, mas eles incidem em todo o aspecto produtivo até que se chegue ao produto a ser exportado. Então, a gente tem isenção deles, paga só contribuição social e imposto de renda, mas de qualquer maneira, até sobre os serviços portuários, a gente paga todos os tributos. O que está a alíquota média da exportação hoje? Em torno de 13,5%. 13,5%? Em função 3 de ser ou só, 13? 3, em função de ser só contribuição social e imposto de renda. E ainda assim a nossa competitividade é baixa porque justamente essa tributação toda ela incide desde o começo da aquisição do insumo, da produção em si, da mão de obra que vai ser aplicada naquilo ali, do frete que vai ser utilizado tanto para envio do insumo nos como produtos, na soja, e nos dos grãos. portuários, que a gente nada competitivo hoje no serviço portuário. Eu estou portuário. dizendo taxas alfandegárias aqui. Produto final, logística. O Brasil vai bem da porteira para dentro, da porteira para fora é um desastre. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante a gente observar. Na questão da importação de bens para o mercado brasileiro. Quando nós não sofríamos ainda esta crise que está instalada, boa parte da nossa indústria deixou de produzir aqui e foi produzir na China, cujos ganhos eram excepcionais para ela. Evidentemente, isso causou um descontrole, um rebaixamento da nossa capacidade produtiva. E mais, uma falta de renovação da tecnologia. Porque hoje eles têm na China, e eu conheço porque já fui várias vezes lá, eles têm tecnologia que não tinham. E qual foi o grande lance que eu observei do chinês? Quando eu fui a primeira vez, era produto para vender em R$ 1,99 com péssima qualidade. Aí os países desenvolvidos
descobriram que lá se produzia com menos custos. O que eles fizeram? Eles mandaram para lá os técnicos, tecnologia, equipamento para produzir. O que fez? Ensinou o chinês, que tem 2.000 anos de conhecimento. Lembra, Paulo, quando as... Os chineses são de antes do Antigo Egito. E aí eles aprenderam a fazer. As raquetes e tênis, quando começaram, made in China, lembra? Mas tu sabe tudo licenciado lá. Tu quer ver uma coisa? Competitivamente, Quer ver uma a gente coisa? comenta. Só dá mais um dado aqui que é importante. A China hoje é um dos maiores depositadores de patente no mundo. Ou seja, eles estão criando, estão patenteando, né, no mundo, porque eles estão vendo, porque eles sabem como eles fizeram o início, não respeitando, né? Justamente. E é o que a gente comenta, assim, há uns anos atrás, o chinês, a gente tinha como vantagem competitiva o fato de que o chinês não era criador desses produtos. Isso. A nossa indústria precisa ser montadora. Tanto norte-americanos como europeus passaram a levar para lá os seus designs, a sua criatividade, para que eles produzissem. E eles só faziam a produção daquele produto, era mão de obra exatamente. Hoje não, eles se especializaram e eles invadiram universidades e escolas técnicas americanas e europeias para justamente terem a conduta de criatividade para desenvolvimento de produto. Graças a Deus a gente brinca que eles ainda não têm tanto bom gosto como o ocidental, mas eles têm como objetivo de vida hoje se transformarem em ocidentais e levarem nosso mesmo estilo de vida e produzirem produtos competitivos. Os melhores profissionais a peso de ouro. Existe uma comunidade Triplicando do a remuneração. calçado de Novo Hamburgo, aqui da região, justamente. Existe Triplicando uma comunidade a de remuneração. Os vendedores. Estados Unidos é o maior comprador da China. É o maior parceiro comercial da China, os Estados Unidos. É o maior comprador. E o Walmart é o segundo maior que está dentro dos Estados Unidos. É maior que qualquer outro país, só o Walmart. Tu está falando do pessoal aqui de Novo Hamburgo. Eu fui conhecer a indústria de calçado ainda incipiente na China, porque eu era diretor regional do Senai e tinha em Hong Kong alguns nossos ex-alunos que estavam trabalhando nas indústrias coreano-calçadistas de lá, né, com uma facilidade fantástica para desenvolver. E hoje deve ter multiplicado esse número de profissionais, né? E assim em outras áreas. Eu conheço essa do calçado especificamente. Adquirindo única e Nossa exclusivamente Grendene, nosso por couro, exemplo, ela foi se couro. desmobilizando no Brasil, China, República Dominicana, quer dizer, foi buscar aonde a situação é Dilon mais Camilo, Olha aqui, ó. pobre lei, pobre Brasil. Congresso Nacional, assim como nossa justiça, dão demonstração de incompetência. Onde o que vale são os interesses pessoais dos políticos e dos magistrados. Enquanto isso, nós, povo, estamos sofrendo com a irresponsabilidade dos que deveriam ser os guardiões da lei. O problema é exatamente o que tu botaste ali, pobre lei, pobre Brasil. Não é pobre lei. Nós, brasileiros, sofremos com as leis que são pobres, conchas de retalho, que os advogados aproveitam da melhor maneira, cai na mão do juiz para entender o malfadado espírito do legislador. Nossos problemas são de leis, não de magistrados. Isso. Eu também concordo. Eu acho que todo o mal inicia, de certa forma, no legislativo. Porque criam-se as leis e depois alguém tem que cumprir. Eu acho que a intervenção no legislativo com bons profissionais, com boas práticas, né, pode resolver isso. Mas não será para esta geração ainda. A oposição fez um comercial tão bom na crise que hoje não consegue fazer mais nada. A credibilidade do Brasil estará no chão. Parabéns aos coronéis Temer, Aécio, Cunha, Gilmar, Caiado e tantos outros. Vocês conseguiram e agora reergam o Brasil. Tu sabes que a gente Não, ouve... o Brasil, em termos legislativos, paralisou, né? Totalmente. Eu quero discutir a incompetência do governo federal, nós conhecemos. Mas o legislativo parou para arrebentar com o executivo e arrebentou com o Brasil. O próprio Supremo está praticamente à disposição para resolver todas essas questões. Tem tantas questões importantes para tratar, ligada, inclusive toda essa parte de comércio exterior, de tributação, de questões outras importantes para circular, inclusive, a economia, a cultura, toda a parte econômica, isso está parado para tratar dessas questões. E essa inércia é o que mais indigna, digamos, os nossos compradores internacionais, porque eles entendem de uma forma que existe essa questão de corrupção a nível internacional também. Só que ela não paralisa um país e suas ações comerciais dentro dessa inércia, como comentamos. Olha, só para o doutor Dilon Camilo, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não gostaria de julgar nenhum processo de corrupção. Nenhum processo de improbidade administrativa. Não gostaria de ter necessidade de julgar.
Nós temos o que chega lá para nós e mais. Nós, às vezes, enxergamos nos processos 50%, porque os outros 50% nós não temos como descobrir, não aparece, nós não ficamos sabendo. A ponto de, às vezes, se ganhar uma liminar e o que ganha a liminar desiste do processo. Por que acontece isso? Porque tem uma negociação a gente não sabe. Então, eu gostaria de dizer a ele que, infelizmente, nós recebemos os processos. Nós não podemos dizer, esse nós não julgamos, esse nós não queremos. Todos chegam para lá. Não sei, para ti, presidente Paulo Sousa, não sei por que o governador não faz do centro de Porto Alegre um modelo de segurança, uma zona de exclusão, tolerância zero, uma vez que ali está o coração financeiro da cidade, o Carlos Eduardo da Silva Pinto. Parabéns, Carlos Eduardo. Que bom que todos tivessem essa visão e que a gente conseguisse formar um contingente que pudesse trabalhar por isso e que chegasse aos ouvidos das autoridades fazendo exatamente isso. Nós precisamos aqui de segurança. Porque se nós não tivermos segurança, o resto não vai existir. Dirce Maria Renzo, o que acontecerá se o Cunha ao afirmar que se eu cair, mais meia dúzia cairão comigo? O riquinho do Marcelo Odebrecht afirma fazer mais delações para seus diretores, mas ele vai reformular a sua delação, desentregar mais uma lista de 200 dentro do Congresso Nacional. Desembargador, não seria viável o tribunal, mais o Supremo, ficarem atentos a uma possível intervenção constitucional militar, pois não devemos permitir que ajustes que até aqui foram ajustados sejam desordenados por meros e incompreensíveis revolucionários? Como é o nome do... Dirce Maria Renzo. Doutora Dirce, um abraço grande. O que eu devo dizer é o seguinte, todo este cenário, tem pessoas que imaginam saídas diferentes e falam em saídas diferentes. E outras ameaçam com coisas que as pessoas às vezes não gostam, de um regime de força. Né? O que importa é o seguinte, nós temos que passar uma esperança. Eu não perdi a esperança. Eu acho que as coisas vão melhorar. Eu esperava muito isso lá em 92 e melhorou muito. E nós, inclusive, estivemos muito bem em razão do que foi feito no fim da década de 90. E estivemos muito bem quando grande parte do mundo teve dificuldades. Agora nós vamos ter que fazer novamente um grande esforço para modificar esse cenário. Vamos agora ao ponto final, com a Gimo, FCDL e SPC. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Doutor Francisco Meche, seu ponto final. Olha, o ponto final eu digo que é a informação que eu tenho recebido do Sistema Pampa, principalmente através do Jornal do Sul, dos programas de televisão, do caderno Colunistas, né? Eu tenho recebido informações maravilhosas através do Cláudio Humberto, Leandro Mazzini, Armando Burgi, Flávio Pereira, Beatriz Fagundes e tantos outros colunistas que nos inspiram para o nosso dia a dia. Fernando Salomão, nossa empresária especializada em comércio exterior. Eu gostaria de aproveitar para justamente reforçar essa questão do otimismo. Enfeitou o programa, somos muitos homens aqui no programa. Teria uma companheira feminina, com uma pena que não chegou. Se perdeu aí nos entreveros. Provavelmente com essa dificuldade de trânsito. Justamente. Eu ia fazer uma brincadeira, isso que dá ter a presidente da Federação do Interior. Brincadeira, viu, Simão? Mas eu gostaria de, como ponto final, apesar de todas as críticas que a gente faz, das dificuldades e entraves que a gente tem para a parte do comércio internacional, o Brasil ainda é um celeiro de oportunidades e enormes oportunidades em função de suas riquezas naturais, que a gente deveria explorá-las da melhor forma, agregando valor, tendo maior competitividade a nível internacional. E, além disso tudo, o fato de que, em função da crise, de a gente estar com essa dificuldade econômica, os investidores entenderam que somos esse celeiro justamente para fazer aquisição aí de indústrias, de empresas, de terra. E a gente tem hoje várias oportunidades que estão sendo trabalhadas
para a gente comercializar da melhor forma, e é o que a gente comenta, assim, existe uma demanda internacional enorme pelas nossas riquezas, e a gente tem uma indústria aí sendo sucateada e fechando frigoríficos e com dificuldade de desemprego. Por alimentos, né? Justamente, Clamando por justamente. alimentos. Temos e o pedidos, Brasil emperrado aí na sua burocracia crise. para exportar. Exatamente. Em crise, lamentável. Paulo Afonso Pereira, nosso querido presidente da Associação Comercial. Bom, eu gostaria de informar que nós, na Associação Comercial, estamos criando um SAC, que é um sistema por onde os nossos associados ou não associados podem fazer reivindicações sobre o que está acontecendo na sua região, na sua rua, na sua calçada, sobre isso. E nós queremos ser o porta-voz, queremos ser a voz da cidade para levar isso aos poderes constituídos. Isso é um ponto que é inegociável na nossa administração. E outro, acreditem, a Associação Comercial de Porto Alegre, que há 88 anos ela estava sobre a asa da Federação, hoje voa com asas próprias. E uma informação curiosa, o último presidente da Associação Comercial eleito, antes de mim, foi Alberto Bins. Pelo amor de Deus. Que é nome de rua, de avenida hoje em Porto Alegre. Paulo Sérgio, estou em Porto Alegre vindo de Uruguaiana, quando fui surpreendido pela blitz petista. Resultado, atrasou minhas reuniões de negócios, tive que pernoitar na cidade, não podendo retornar ao meu destino. Como vamos ficar à mercê dessa gente que é subdesenvolvida e faz tudo isso com o nosso dinheiro? Deve ter sido O Edson Leiria. Edson Leiria. Álvaro Azevedo, o golpe é um prato que se come cru. Parabéns. O Barros aqui. Paulo Sérgio, solicito-lhe que pergunte à minha conterrânea, a senhora Fernanda, envolvida com o comércio exterior. Onde posso inserir-me no comércio exterior, tendo como habilitação falar no mínimo 13 idiomas: inglês fluente, francês medianamente, espanhol fluente, italiano medianamente, alemão pouco. Tenho doutorado em área de agronomia, sou professor universitário em vias de aposentadoria, mas apto a trabalhar com esses atributos que Deus me deu, que me parecem interessantes para tal. O Albuquerque Barros. Sabes que uma das coisas que comentamos também a respeito dos entraves no comércio internacional é a falta de motivação e preparação para essa questão do empreendedorismo a nível de competitividade internacional. Então, hoje existe falta de treinamento para que sejamos players e traders a nível internacional, e um dos entraves é justamente a questão da língua. A China hoje dispõe, por exemplo, de decisões governamentais que despejam aí 20 milhões de habitantes anualmente, fluentes em outras línguas, para que se possa fazer essa questão comercial. Então, existe um celeiro, novamente falando, repetindo, de oportunidades, mas existe uma necessidade de formação comercial e não só da facilidade da língua, aliada talvez junto às empresas, para que se possa desenvolver catálogos internacionais, informação de produtos e essas coisas. Obrigado, Fernanda. Obrigado, doutor Francisco José Mestre. Paulo Afonso Pereira. Obrigado. De novo, parabéns, meu amigo. Obrigado. Próxima vez nós vamos conseguir trazer a Simone. Vamos trazer. Vamos pegar um dia que não tenha blitz aí do PT, né? Simone é especial, ela iria abrilhantar essa mesa. Porque ela Mas não vai me disputar beleza com a Simone, tu vai perder. Obrigado aí pela atenção. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí a tigresa Vera Armando com o Jornal da Pampa. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.